Boa noite. Eu vou apresentar como implementar o backup no banco de dados MySQL através do terminal Linux Mint. Eu só peço desculpa em relação à gravação, que como você já deve ter percebido, eu estou gravando do meu celular para a tela do meu desktop. Eu não tive outra opção, porque meu notebook está na assistência técnica e eu não tenho microfone para utilizar diretamente no desktop. Então, foi a única forma que eu tive de fazer o vídeo. Dando continuidade aqui, o objetivo do trabalho é demonstrar a prática de backup do banco de dados MySQL auxilia na gestão dos dados. Então, como referência, eu utilizei o link do site do DevMedia, que contém lá os comandos que eu acessei, né? Então, sem mais delongas, vamos para a parte prática. Já está instalado aqui o phpMyAdmin e o sgbd MySQL, mas o comando seria apt-get install MySQL -server. Então esse para instalar o sgbd MySQL e para instalar a interface gráfica web para acessar o MySQL é o apt-get install phpMyAdmin. Então beleza. Então eu não vou instalar porque já está instalado. Então dando continuidade aqui, no meu exemplo eu criei cinco arquivos do shell script para executar os backups, para gerar os backups. Então um vai gerar uma tabela de uma base de dados, outro vai gerar vai gerar o backup de várias tabelas de uma mesma base de dados, outro vai gerar de todas as tabelas de uma base de dados e o outro vai gerar backup de todas as bases de dados no banco de dados MySQL. E o último script é restaurar um backup, que eu vou selecionar. E esses backups serão gerados, o diretório scripts está localizado no diretório home do meu usuário. E tem outro diretório que é onde vai ser gerados os backups, que é o diretório backup _MySQL. E nele está separadamente os diretórios onde vai ser gerado o backup de uma tabela, de várias tabelas, de uma base de dados e de várias bases de dados. Então eu vou mostrar rapidamente aqui a base de dados que eu vou utilizar como referência. Eu criei um usuário aqui chamado admin padaria, que é inclusive de um exercício anterior a essa disciplina, e eu vou utilizar como referência para criar os backups, vai ser o banco de dados padaria BD. Então nele tem duas tabelas, chamada operador e produtos, e elas contêm dados. Então eu vou dar um select aqui from produtos. Então pode ver que retornou dados aqui, ó, mussarela, dentro da tabela produtos, mussarela, leite, e o operador também contém dados. E eu vou utilizar também a base de dados chamada test_restaurar, que eu vou pegar um backup e vou restaurar nessa base de dados. Então eu vou demonstrar aqui, eu vou só mostrar o código do comando. Então o código do arquivo bash do shell script essa variável aqui, local backup, ele vai armazenar estaticamente o local, né, que eu quero que gere esse arquivo, que é naquele diretório tabela, né, e o nome do arquivo vai ser a data de hoje com o horário de hoje. Aí vai concatenar os dois, né,
para utilizar no comando aqui, MySQL dump, a opção -u é para especificar o usuário do MySQL e a opção -p é para especificar a base de dados que eu estou utilizando. E logo em seguida especifico a tabela que vai ser gerado o backup, que é no caso produtos. Agora, se fosse mais de uma tabela, seria no caso produtos, especifico produtos e na sequência operador, por exemplo. Então, só que como eu vou executar só de uma tabela, vou manter mesmo assim. Então eu vou só mostrar que não tem nenhum backup nas tabelas, no diretório tabela, nenhum backup, e vou executar ele. Então vamos executar, dar um bash aqui, ele pede a senha, executei, aí já aparece aqui o arquivo com a tabela produtos e a tabela, só a tabela produtos, é isso, só gerei o backup de uma tabela. Então agora vamos gerar o backup de várias tabelas, colocando na sequência, como eu havia falado, a tabela seguinte. Então vamos verificar aqui, várias tabelas aqui, ó, a data atual, o horário 21h49, agora é 21h50, há 1 minuto, ó, tabela produtos e tabela operador, gerado com sucesso. Beleza, agora vamos gerar a da base de dados completa, de uma base de dados, né? Então vou dar o bash aqui, lembrando que é só não especificar nenhuma tabela. Aí eu vou mostrar aqui, ó, uma base de dados, gerou aqui, ó, 21h50, o horário 21h51 agora, gerou tabela operador e tabela produto. Beleza. Agora, de todas as bases de dados, inclusive eu vou gerar agora de todas as bases de dados que está no MySQL. Então, lembrando que de várias bases de dados. Vou só mostrar o comando aqui, o inicial é o mesmo, que é o destino, o nome que vai ser a data e o horário, e o que muda é aqui, ó, em vez de colocar o usuário, que é uma falha de segurança, que deveria colocar o usuário, né? Não indica o usuário, nem a base de dados, só coloca -all database, que indica todas as bases de dados, né? Que vai gerar o backup. Então, vou sair, vou executar ela. Bash. E aí ele demora um pouquinho, mas executa. E aí todos aqui gerou. E aí, como pode ver, ó, database MySQL, se olhar aqui, ó, é esse database aqui, que é um database que o sistema do SGBD utiliza. Então ele gerou um backup do próprio database dele, como são todas as bases de dados que ele gera o backup, e gera também das outras bases de dados também. Se for olhar, tem muitas tabelas, né? Tem outras bases de dados também, não vou mostrar porque senão vai muito tempo. Mas agora eu só vou vou restaurar um backup. Então vamos lá. Para restaurar o backup,
Eu vou aqui no terminal. Restaurar backup. E aqui o que muda é o comando, em vez de ser MySQL dump, é MySQL apenas, e indica o usuário e o nome da base de dados. E aí, na verdade, o endereço o local do backup, eu vou indicar nessa variável, que vai redirecionar para esse comando que vai fazer vai restaurar esse backup para essa base de dados, teste restaurar. Então, eu só vou ver o nome do arquivo aqui. O nome do arquivo que eu vou restaurar é de uma tabela. Então, 16/10/2020 a 21h49. Então, 16/10/2020. Que horas? 21h49. 21h49. Salvo. E agora eu vou olhar lá na base de dados, teste restaurar. Não tem nada, nenhuma tabela encontrada. Eu vou gerar o backup. Vou restaurar o backup de uma tabela. Coloco a senha e ele já restaura. Vamos ver aqui. Aí, tabela produtos, certinho. Então era isso, espero que tenha conseguido visualizar tudo que eu mostrei. Espero que foi um vídeo curto, simples, mas que espero que eu tivesse conseguido passar a mensagem que eu quis passar, que era implementar os backups do MySQL e restaurar. Obrigado, até a próxima.